Paz, tudo bem? Vamos ver aqui a lição 10, uma parte dela, que fala assim, que é o perdão e restituição. Então, o objetivo do estudo até agora, a gente está se tornando semelhante a Jesus. Esse é o objetivo do discipulado, é se tornar igual a Jesus. Então, o perdão e restituição, o que é? Na verdade, quando a gente peca, a gente se separa de Deus e ali a gente fica sem comunhão com Deus. E quando eu não tenho comunhão com Deus, eu não tenho comunhão com os irmãos. O perdão e restituição, que é essa lição 10, a gente romper com isso, não deixar o diabo ter nenhum tipo de brecha, né? Então o pecado não apenas faz separação entre o homem e Deus, como também entre os seres humanos. A atitude como ódio, egoísmo, vingança, amargura, inveja, agressões encontram na sua origem no coração contaminado pelo pecado. Então, o pecado muda o nosso coração, o pecado mudou a nossa identidade. A gente era semelhante a Jesus, o pecado nos transformou semelhante aos homens e nós ficamos pecadores, né? Vemos isso logo no início da história humana, quando Caim, logo assim que ele saiu do paraíso, Eva teve Caim, depois teve Abel, e ali por causa de ciúmes, Caim matou Abel. Então a gente já vê que ali já teve uma inimizade entre irmãos. Porém, uma vez que o nosso relacionamento com Deus foi restaurado, então através de Jesus eu tenho uma restauração do nosso relacionamento, fala que ele nos reconciliou, né? A gente já passou a ser adotado como filhos. Os nossos relacionamentos com outras pessoas também devem tomar o mesmo rumo de restauração. Então, assim como eu tenho comunhão com Deus, eu tenho que ter comunhão com meus irmãos. O texto é o de Romanos 12, 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, o espacinho ali tem de paz com seu espacinho todos os homens. Romanos 12, 18. E depois, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém poderá ver o Senhor. Então a condição para eu ver Deus é eu ter paz com meus irmãos. Quando há um conserto, um relacionamento com a pessoa, o que a gente deve fazer? Então tem duas opções. Então teve um problema, ou eu causei ou alguém causou para mim. Deus não quer saber. Ele falou assim: se você estiver indo para entregar uma oferta para Deus e você lembrar que você tem algo contra seu irmão, você vai e conserta o seu irmão. Então a restituição é a maneira de agir quando você errou. Então eu errei, eu vou restituir. Como uma pessoa, muitas vezes há pessoas que têm algo contra nós. São muitas as situações nas quais nos envolvemos no passado: roubos, mentiras, enganos, ofensas, ferimos as pessoas com palavras ou mesmo agressões físicas, talvez falhamos com familiares, não cumprindo aquilo que era a nossa função. Nossa função é reconciliar, abandonando o abandono da família, a ausência do lar. A Bíblia declara que o perdão é uma base na fidelidade. Então, eu sou fiel a Deus, então eu vou perdoar. E a justiça de Deus: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o Deus nos purifica de toda injustiça. Então a justiça é uma virtude de dar a cada um o que é por direito. Como filhos de Deus, possuímos sua natureza. Então Efésios 5:1 fala isso. Portanto, precisamos de atitudes práticas em relação ao erro cometido. Então eu cometi um erro, eu tenho que me redimir. Devemos pedir perdão, devolver o roubo, pagar a dívida, reparar o dano, retribuir com honra, esclarecer a mentira. É preciso assumir com responsabilidade as consequências do nosso pecado, né? Então, se a gente pecou, o discípulo de Jesus, ele busca reparar o seu dano. A Bíblia nos relata sobre Zaqueu. Então, Zaqueu, ele era um homem que ele era coletor de impostos. Então, ele sobe numa árvore, ele vê Jesus, e Jesus fala: vou comer na sua casa hoje. Então, ele vai lá. Até então, ele não estava salvo, só ia comer lá. Enquanto Zaqueu se levantou e disse: Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, quando chega esse momento em que ele chega diante de Jesus, ele se depara com Deus, ele tem um momento de arrependimento. Então ele muda a atitude. Ele falou: eu
vou dar metade do que eu tenho para os pobres, e se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes. Então, praticamente, ele ia ficar sem nada. Ao ver essa atitude, Jesus afirmou que tinha chegado salvação à casa de Zebedeu. Então, quando houve restauração entre ele e as pessoas, houve a salvação. A presença de Jesus na vida de Zaqueu produziu disposição para restaurar os seus caminhos sem importar com as consequências. Então, o que é as consequências? Eu pequei, eu tenho vergonha, medo de ser rejeitado. Essas coisas, elas são para os outros, porque Deus sabe que eu pequei. Você sabe que você pecou. A gente sabe que a gente pecou. Então, a gente vai se preocupar com o que os outros pensam e não com o que Deus pensa. Então, a gente fica, às vezes, preocupado com a imagem. Só que a imagem não nos salva, né? Se, pois, ao trazer ao altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta, então, acordo, sem demora, com o teu adversário, enquanto está em caminho, para que o adversário não te entregue ao juízo, o juízo oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairá enquanto não pagar o último centavo. Em Mateus 5, do 23 até o 26, que era para a gente poder preencher. Quando oferecemos um culto a Deus, mas temos pecado contra o nosso irmão, não consertamos, esse é um culto hipócrita e não aceito por Deus. Então, eu estou fazendo um culto a Deus, só que de forma hipócrita ele não aceita. O perdão. Então, a maneira de agir quando as pessoas erram com você. Os relacionamentos ficam prejudicados também porque as pessoas erram conosco. Nesse caso, o Senhor manda perdoar. Então, antes eu tinha ofendido, agora eu sofri o dano. Ele inclusive ensina, nossos pecados são perdoados se eu perdoar quem me tem ofendido. Então é uma condicional, você quer ser perdoado, tem que perdoar quem te ofendeu. Jesus nos conta uma história de um homem que teve uma dívida muito grande, perdoada, mas foi incapaz de perdoar uma dívida pequena da outra pessoa. Por isso ele foi preso, tendo sido perdoado, não soube perdoar o pecado com o qual feriu a Deus. É muito maior do que o erro que alguém possa cometer contra nós. Se Deus nos perdoou, tem um grande pecado, então temos e também podemos perdoar quem nos fez mal, antes mesmo que essa pessoa demonstre alguma mudança. Então a pessoa não mudou, mas Deus me manda perdoar, mesmo ela não tendo mudado. Somos chamados a ser imitadores de Deus no perdão. Então Deus, quando a gente peca contra Ele, é uma dívida impagável, a gente ia passar a eternidade no inferno por causa dos nossos pecados, porque nós não somos a semelhança de Jesus. Então, o que acontece? Ele me perdoou. Como Ele me perdoou, eu ia passar a eternidade no inferno, agora eu não vou mais passar a eternidade no inferno. Esse perdão dessa grande multidão de pecados, Deus me fala, se você quiser viver isso, você tem que perdoar. Isso não é fácil, a gente tem que se aprofundar em Deus e pedir poder para o Espírito Santo, né? É importante que você saiba que perdoar é uma ordem, algo que você decide fazer independente dos seus sentimentos. Você deve decidir no seu coração, em oração, eu perdoo fulano. Então, eu vou perdoar, não importa o que o meu sentimento manda, porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração nos afasta de Deus e o Espírito Santo nos traz de volta para Deus. Quando você perdoa, mesmo que o caso não seja apagado da sua mente, você não fala mais do assunto, nem acusa mais a pessoa. É assim que Deus faz conosco em Miqueias 7,19. Quando obedecemos assim ao Senhor, Ele age pelo Espírito, tira o nosso coração todo resquício de amargura. Então, quando eu tomo uma atitude, o Espírito Santo começa a me ajudar a realmente perdoar. Talvez você possa estar se perguntando, mas como vou perdoar? Tenha certeza que o Espírito Santo te dá poder para perdoar. Em Cristo, você pode todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Por meio de Jesus, você pode perdoar e estar livre de todo rancor, ressentimento ou amargura. Então você fica livre, o Espírito Santo tira tudo. Aquele que perdoa fica livre e libera outra pessoa, que Deus possa agir na sua vida. Então, nós somos imitadores de Jesus, nós temos que imitar Deus no perdão. Amém? Aí eu vou parar aqui, que é na página 64, na 65. Vou parar e aí a gente faz junto.
Se Deus quiser... Não, já acabou. Então, como é que a gente vai aplicar? Já tinha acabado, eu não sabia. Aplicando o que aprendemos. Se você tem pessoas que precisa restituir algo, Deus converse com o seu discipulador, procure consertar isso, não procure se defender, apresente argumentos e desculpas para sua atitude. Basta confessar, restituir aquilo que é possível. Se há pessoas que lhe fizeram mal, tome uma decisão agora de perdoar. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus.